Bom dia, irmãos. Aleluia, né? Graças a Deus. A palavra de Deus nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa, e aqui estamos, né? Depois de algum tempo aí, nós já estamos voltando gradativamente. Vou pedir que nós nos coloquemos em pé. E é tão bom poder estar aqui. Apesar de ser novo aqui, eu já estava com tanta saudade de estar nesse lugar. E eu acredito que cada um de vocês também. Nós vamos começar orando ao Senhor, pedindo a direção do nosso Deus sobre este tempo, e que Ele receba este culto, que Ele receba este tempo, que nós possamos nos colocar diante do Senhor, para que Ele possa ministrar ao nosso coração, e que Ele receba o nosso louvor, a nossa adoração, a palavra que será pregada nesta manhã. Vamos orar. Pai Santo e Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos concede de podermos servir ao Senhor, de podermos, ó Deus, adorá-lo, ó Deus. Obrigado por cada família representada aqui nesta manhã, parte do Teu povo que está aqui, ó Deus. Abençoe também grandemente aqueles que estão em casa, acompanhando, Senhor, este tempo, através da live. Enfim, ó Deus, que a Tua graça e o Teu amor, ó Pai, seja manifesto nesta manhã. Receba o nosso louvor, Senhor. Receba a nossa adoração, ó Pai. Fale conosco através da Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz nesta manhã, Senhor. Use o mensageiro com poder nas Tuas mãos, ó Deus, porque nós sabemos que quando Tu falas, ó Deus, ninguém pode mover-se. Nos abençoe, ó Pai, cada um de nós que estamos aqui. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos. Mesmo com as nossas limitações, mesmo com a nossa pequenez, nós cremos que o Senhor é um Deus que capacita os Teus. Por isso nós colocamos as nossas vidas, Senhor, diante de Ti neste momento. E é isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar celebrando ao Senhor pela Tua santidade. Um Deus que criou todas as coisas, um Deus tão grande, mas tão sensivelmente conosco. Somos tão pequenos, tão significantes.
Glórias ao nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz, isso é interessante, a gente vai falar sobre a graça, cantar sobre a graça do Senhor, esse favor que nós não merecemos e que ainda assim se estende até nós. No salmo conhecido da maioria de nós, o Salmo 23, ele encerra dizendo que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão.
cântico dessa primeira parte, ele tem como título Olho para Ti. Nós temos aprendido nas últimas semanas a respeito de pessoas, personagens bíblicos, gente como a gente, que em sua grande maioria, se não em 100% dos casos, foram impactadas porque olharam para Jesus, Jairo, Pedro e tantos outros personagens, que nós possamos ter esse mesmo sentimento, olhar para Cristo, não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas firmar o nosso olhar, a nossa confiança naquele que é digno, poderoso para providenciar tudo aquilo que necessitamos. Precisamos pensar ante esse cântico, vamos louvar a Deus.
ao teu nome, Senhor. Pode se sentar, irmãos. Querida igreja, temos uma ótima notícia. Voltaremos com as nossas reuniões presenciais, mas fiquem ligados no protocolo. Todos de máscara, mantendo distância de 1,5 metro, evitando contato físico e com apenas 30% da capacidade. Solicitamos que o grupo de risco continue nos acompanhando virtualmente. Idosos acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas e gestantes. Recomendamos que as crianças abaixo de 12 anos acompanhem nossa live e permaneçam em casa, pois o Horto Júnior estará fechado. Cumpriremos todas as exigências sanitárias para sua segurança e bem-estar. Mas é necessário que você faça seu agendamento prévio para confirmar sua presença no link que estaremos disponibilizando em nossas plataformas digitais. Isolamento social, sim. Solidão espiritual, não. Os PGs da IB Horto continuam ativos e muito mais criativos, utilizando meios digitais para acolher, estudar a palavra, orar uns pelos outros e levar esperança. Entre em contato pelo WhatsApp da IB Horto e participe. A IB Horto segue ativa e acessível por meio de nossos canais digitais. Entre em contato, acompanhe e compartilhe. Perseguição. Estas são as marcas deixadas pelo extremismo. Intolerância religiosa. Casas destruídas, igrejas queimadas, vidas acabadas. Mais de 260 milhões de cristãos ao redor do mundo enfrentam hostilidade. Contudo, a igreja persevera. O evangelho continua a ser espalhado. A esperança continua aliviando a dor. A vida prevalece sobre a morte. Essas são as marcas de Cristo. Essa é a igreja perseguida. E você pode ajudá-la a permanecer em pé. Quer saber mais sobre essa realidade? Cadastre-se e descubra como. Acesse o site, preencha o formulário e receba uma revista Portas Abertas gratuitamente. Muito bom dia, muita graça de Deus, muita paz. Pois é, meus queridos, estamos de volta, é o segundo culto, depois agora da volta presencial. Temos aqui uma boa quantidade de gente, nós nos alegramos com isso, pelo seu retorno. Muito diferente, não é? A gente chega aqui e já com a máscara, vai cumprimentar vai para dar aquele abraço, aí já é diferente. Às vezes a pessoa esquece, você lembra, você esquece. Que difícil, não é? E para cantar com essa máscara agora, né, Gabriel? Não é fácil, não. Não é fácil, não, gente. Mas olha, a razão de nós estarmos aqui é Ele, é Jesus Cristo. Ele é o centro do nosso culto, Ele aquece nosso coração. Nós não podemos perder de vista que Jesus está aqui, presente, nos ouvindo, ministrando aos nossos corações. Às vezes a semana é tensa. Pedrão, que a gente estudou a semana passada, semana de provação, pecou, trocou os pés pela mão,
decepou a orelha do camarada, falou que não ia negar Jesus, estava arrebentado, mas num domingo Jesus ministrou a Pedro: você me ama, Pedro? E ele todo quebrado: eu te amo. E Jesus restaurou Pedro e deu para ele novas oportunidades. Domingo é um dia muito especial porque Jesus Cristo está aqui, ele fala, ele se comunica, e nós entendemos aqui no coração o aquecimento da palavra de Deus. Então vamos nos alegrar, apesar, olha só esse texto aqui: mudaste meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale, mesmo com a máscara. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém? Vamos lembrar disso? Vamos lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá esperança. Então, meus queridos, bem-vindos a todos. Temos algum visitante agora de manhã? Algum visitante? Olha que beleza. Prazer. Bem-vindo. Que legal, hein? Mesmo nesse cenário, a semana passada tivemos visitantes também e hoje novamente. Mais alguém? E esse nosso culto é gravado, né? A gente sente, você que está em casa, você que é candidato de risco, crianças nossas tão queridas. E as crianças têm um aperto no coração, né? Algumas mães falam para nós, alguns pais, que os filhinhos querem tanto estar com a gente, mas aguentem firme aí. Tem uma programação do nosso Horto Júnior para vocês sempre, e que Deus dê paciência aí para vocês. Um grande abraço. Ageu, 77 anos ontem. Deus te abençoe, Ageu. Ele está sempre acompanhando as nossas lives. Vocês, queridos vovôs e vovós, que Deus os abençoe. E nossas crianças também. E olha, nós avisamos a alguns pais para fazerem um revezamento. Numa semana vira o pai, na outra semana vira a mãe. Isso é muito importante, casal, vocês se entenderem. Porque nós não podemos abrir mão de estar esse momento aqui, gente. Ainda com essas limitações. Então, pai e mãe, cedam a vez um para o outro. Um domingo fica o pai em casa com as crianças, vem a mãe. No outro vem a mãe. Sabe, olha, a gente ensina para as crianças. Além dessa oportunidade que nós temos de estar juntos, você está comunicando uma mensagem para seus filhos pequenos. Qual é a mensagem que você está comunicando? Igreja é importante. Não dá para ir todo mundo, mas um de nós vai representar a nossa família. Lembra disso. As crianças olham o nosso exemplo. Se igreja, se busca do povo de Deus é importante para nós, eles vão assimilando isso. A gente está ensinando uma verdade muito, muito forte aos corações. Gente, uma outra coisa. A gente vai começar hoje uma série nova. Estamos com muita expectativa. O Cristão Cidadão. Chamamos especialistas na área. Na semana que vem nós teremos um pastor aqui, que é pastor da igreja chamada 242, baseado em Atos 2:42. Aquela igreja relevante em Jerusalém. O nome dele é Sandro Baggio, é muito conhecido. E tem um projeto lá de trabalho com pessoas refugiadas, lá perto do centro de São Paulo. É um pastor muito ligado para o que está acontecendo na cidade. Ele vai falar sobre o cristão e a sociedade. Nós vamos ter também um professor do Palavra da Vida, Helder Cardim, conhecido do nosso pastor Paulo. E ele vai falar sobre o cristão e a política. Está chegando aí, né, ano de eleições. É muito importante a gente saber. Está um pouco mais de base bíblica para tratar desse assunto. A Nilza, nossa Nilzinha, gente. Quem diria? A Nilzinha, que está lá na missão Avalanche no Espírito Santo, vai falar sobre sustentabilidade. Como trabalhar para que esse mundo se torne melhor na questão ambiental. Isso não é importante? O cristão, o cidadão? Beleza. Hoje, o pastor Rogério vai fazer a abertura. E prepare aí seu coração. E vamos orar também por esse mês. Pensando no cristão cidadão, eu fiquei pensando assim nas nossas responsabilidades como cristão. Nós temos deveres civis, obedecemos às leis, temos que ser cumpridor dos nossos deveres, ser um bom funcionário, cuidar da nossa cidade, ser exemplo nesse sentido.
E somos cidadãos desse mundo. Mas a Bíblia fala também que nós somos cidadãos do reino. A nossa pátria está no céu. A nossa cidadania é celestial. Estamos aqui de passagem. Então nós temos deveres como cidadãos do mundo e temos deveres como cidadão celestial. Certa vez Jesus falou assim: dê a César o que é de César. Que são essas obrigações, né? Pagar os impostos, trabalhar, cuidar do país. E dê a Deus o que é de Deus. Nós temos obrigações também com o reino de Deus. Testemunhar, obedecer à palavra. Está mais influenciado pelas leis do alto do que pelas leis da terra. E, inclusive, honrar e contribuir com a obra de Deus. É do cristão essa responsabilidade, não é do não cristão. Então, nós somos os responsáveis pela igreja. Nós cuidamos, nós sustentamos os missionários. Nós sustentamos a nossa igreja local. Então, eu quero deixar essa palavra ao seu coração, que você seja um cidadão que tem orgulho de ser um cidadão a serviço de Deus. Já é bom ser um cidadão brasileiro, eu amo ser brasileiro, mas eu sou muito mais orgulhoso de ser um cidadão do reino. Então vamos fazer bem os dois deveres, não é verdade? Então vamos orar agora. Você que está em casa, você vai nos acompanhar em oração também. Vamos aproveitar bem esse momento, igreja reunida. Eu quero que você ore, que você não deixe sua mente devagar. Não devagar, mas não deixe a mente divagar, no sentido de se distrair. Ore agora, nesse momento, pela igreja perseguida, que nós vimos esse vídeo. Pede ao Senhor graça sobre graça para os cristãos que são perseguidos lá na China, são perseguidos lá nos países árabes. Tem vários países, como Afeganistão, Arábia Saudita. Tem países lá que não são fechados para o Evangelho, como Turquia, países como Mianmar e muitos outros. Mesmo na China, tem se levantado perseguição, na Índia, Bangladesh. Ó Deus, faça a tua igreja avançar nesses países. Envie o teu socorro. Ó Pai, proteja o teu povo. Dê poder aos cristãos para continuarem testemunhando, Senhor. Dê graça para eles aguentarem firme o sofrimento. E que o Senhor abra as portas para a palavra, Pai. Portas e alívio para o teu povo. Ore pelo Brasil. Peça sabedoria para o nosso presidente. Peça sabedoria para nossos ministros. Temos um ministro cristão, o Dr. Milton Ribeiro. É um irmão precioso da Igreja Presbiteriana, nosso ministro da Educação, que ele tenha capacidade para marcar o Ministério da Educação, dando uma grande contribuição e crescimento nessa área. Ore pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, os outros ministros da Saúde, a equipe econômica do governo, os empresários do Brasil. Ó Senhor, abençoe a combinação do governo com os empresários para criar novos empregos. Abençoe a nossa economia. Abençoe os desempregados. Envie o socorro para eles, Senhor. Abre portas de trabalho para quem está desempregado. Inclusive gente aqui da nossa comunidade que está sofrendo, diminuindo a renda. Senhor, olha o nosso Brasil, os alimentos estão cada vez mais caros, o dinheiro cada vez mais curto. Socorre a nossa nação, Senhor, tem misericórdia de nós. Oramos pela Venezuela, que sofre muito mais do que nós. Crianças desnutridas, gente morrendo todos os dias, opressão econômica. Ó Deus, tire essa ditadura, essa opressão do mal naquele país. Traga de volta bons dias e esperança para aquele povo. Traga de volta aqueles que saíram em busca de melhores condições para voltarem para seu país, um país que se torne melhor do que está agora, Senhor. Ó Deus, ó Pai, tem misericórdia do nosso Brasil, Senhor. Ó Deus, olha por nós.
Abençoe, Pai, os corações desesperados, gente com medo, gente traumatizada, gente sendo abusada, criancinhas sendo abusadas. Dói nossos corações, tantas notícias tristes, Pai. Tanta gente com medo, e nós clamamos em nome de Jesus, que portas se abram para o Evangelho. Abençoe nossos PGs. Pedimos pelos visitantes que nós temos orado, traga esse povo para fazer parte dos nossos contatos e levarmos Jesus, levarmos esperança. Ó Deus, sare nossas casas. Ó Pai, lares onde tem tristeza, onde marido e esposa já não conseguem conversar, nós clamamos em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo traga humildade, traga acerto, traga reconciliação, pai com filho, filho com mãe, marido com esposa, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, abençoe cada casa onde a Tua palavra está chegando agora. Traga restauração, Senhor, traga cura, traga alegria de volta, Pai. Nós Te adoramos de todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por Te pertencer. Obrigado, Jesus, pela esperança. Obrigado por fazermos parte da Tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém e glória a Deus. Uma última instrução. Nós ainda, nesse momento de oferta, geralmente a gente fazia aqui, né, com o coletor de oferta, recolhendo as ofertas. Nós não podemos fazer mais isso, né, pelas implicações sanitárias, mas nós ainda continuamos. Você tem a oportunidade de contribuir, seja vindo aqui à igreja durante a semana, das 12 às 17, de trazer suas ofertas, se você pode passar por aqui, ou agora antes do culto, ou depois, ali onde é o espaço visitante. Nós temos lá aquela máquina a maquininha do cartão de crédito, e você pode depositar suas ofertas e seus dízimos após o culto, ok? E outra coisa, o pastor Rogério falou a semana passada sobre cestas básicas. A gente aceita doações, irmãos, e sempre passa alguém aqui na porta pedindo alimento. Talvez você mora aqui em apartamento, você não tem esse contato, mas eu que moro em casa, aumentou muito a quantidade de gente pedindo. Quase todo dia passa alguém na porta da minha casa pedindo alimento. E é uma oportunidade que você tem, se você mora num apartamento, você traz aqui para a igreja. Nós temos famílias necessitadas da nossa irmandade aqui, que também precisam, fora esses que pedem. Então não esqueça de trazer itens, né, café, arroz, feijão, itens da limpeza. Então, quando você fizer a sua compra, reserve algo para você abençoar essas pessoas, tá bom? Grande abraço, então. Vamos continuar o culto. Agora nós temos a live antes da pregação. A vinheta. Muito bem, graça e paz, bom dia, tudo bem, queridos? Deixa eu me organizar aqui. Tem um celular aqui, eu não sei de quem é. Ok, gente. O pastor já falou então que nós vamos começar aqui uma nova série. E é uma série que eu penso ser bastante importante, relevante, apropriada para o nosso momento aqui, porque a gente se depara com esses temas a todo momento e muitas vezes a gente não sabe como reagir. Como é que eu vou lidar com todos esses fatos e essas notícias que aparecem? E a própria sociedade, ela nos cobra uma posição muitas vezes como cristãos, como igreja, e como eu me posiciono em alguns momentos aí, talvez, em assuntos mais polêmicos, enfim.
Então, o pastor disse que os especialistas foram contratados, né, para vir para cá, e eu sou a ovelha negra do grupo, tá, gente? Nós não tínhamos uma opção melhor, então eu encaixei aqui. Mas o pessoal bom vem nas semanas que vem aí. Mas pela graça de Deus nós vamos lá. Eu vou pedir para colocar a apresentação, por favor. A gente vai falar então, gente, começar falando sobre cultura. Eu já quero pedir aí, você que está aí na live, coloque aí no chat, escreva o que você entende por cultura. Pensem aí o que é cultura para vocês. Numa palavra, numa frase, o que é cultura para vocês? Nós vamos dar uma olhada aqui. Que imagem bonita, né, gente? Nosso pessoal da mídia está caprichando, né? Olha que arte bacana. Então vamos lá. Eu trouxe aqui então a raiz do latim, que significa ação de tratar, cultivar algo, cultivar conhecimentos. E aí vem essas palavras, né? Agricultura, que é cultivar a terra, floricultura, né? Que é cultivar flores, piscicultura, quem sabe o que cultiva a piscicultura? Peixes, muito bem, os pescadores aí, ok. Agora, é claro que essa origem dessa palavra, ela foi sofrendo alterações ao longo dos séculos, e a gente hoje tem uma visão de cultura, uma dimensão dessa palavra muito maior. Então, por isso que quando a gente pensa e a gente ouve essa palavra, o que vem em nossa mente? Talvez, para alguns, venha uma imagem assim, né? Um muro sendo grafitado, né? Um artista plástico, ou uma dança de rua, um hip hop, tudo isso é cultura, é arte, né? Ou até uma peça de teatro muito bem encenada, um grande musical. Então, para alguns, cultura ele vai relacionar com artes. Para outros, eles vão entender que cultura é um estilo de vida. Nós temos aí uma imagem aí de chineses no seu mercado, fazendo compras, que é diferente do estilo de vida de uma tribo africana, né? E que é totalmente diferente de uma comunidade escandinava na Noruega. Claro que eu peguei vários extremos aqui só para vocês entenderem, mas isso também é cultura. É o estilo de vida, o que a pessoa come, o que a pessoa veste, né, como a pessoa se relaciona na comunidade, na sociedade. Isso tem a ver com a cultura do local, da região. Para outros, cultura é conhecimento. Né? Tá aí o Mário Sérgio Cortella, um dos grandes pensadores modernos aí, que trouxe a filosofia para um patamar mais popular e tem falado sobre tudo aí. O doutor Augusto Cury, um dos maiores escritores da atualidade. Eu me concentrei nos brasileiros, mas poderiam ser muitos outros, né? E tem até o doutor Marcelo Gleiser, que é um físico, um grande cientista brasileiro aí, reconhecido aí no mundo inteiro. Então, e aí a gente até fala assim, né, tal pessoa é muito culta, né? Por quê? Porque ela tem um conhecimento muito grande sobre várias coisas ou sobre algumas coisas específicas. Muito bem. Agora, eu trouxe também uma definição do Edward Taylor, que ele é considerado como um dos pais aí do conceito de cultura moderna, para a gente entender então que essa palavra sofreu alterações e hoje ela tem mais a ver com isso daqui, olha. Cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, quando a gente fala sobre cultura, a gente está com um horizonte muito aberto hoje. Representa muita coisa, ok? Muito bem. Agora, a grande questão é como nós e como a igreja se relaciona com tudo isso. Como é que eu, como cristão, me relaciono com tudo isso daqui, olha? Cinema, teatro, danças, musicais, hip hop, funk, samba, carnaval, moda, educação, ciência, pesquisa, literatura, medicina, é tudo cultura. E como eu, como cristão, e como a igreja, que somos nós juntos,
Como nós nos relacionamos com tudo isso e com assuntos até mais polêmicos, como homoafetividade, sexualidade, aborto, divórcio, casamento, política, eleição, mídia, pornografia, prostituição, internet, mídias sociais, está tudo envolvido na nossa cultura. E como é que a gente se relaciona com tudo isso? Eu acho que essa é a grande questão. E para a gente trazer alguns exemplos práticos aí mais atuais, nós tivemos, infelizmente, né, ficou conhecido aí esse caso de uma menina de 10 anos abusada sexualmente aí por parentes há vários anos, que estava grávida e como é que a gente olha para isso? Qual é o meu pensamento sobre isso, né? Será que alguns conservadores, até cristãos, estavam lá na porta da clínica dizendo que o médico e a menina, a família, enfim, são assassinos? Será que essa é a minha postura? Não sei, vamos pensar sobre isso. Nós já tivemos, por exemplo, não sei se foi nesse ano, ano passado, aquela mostra de literatura onde tinha um conteúdo para crianças homoafetivo. E aí teve toda uma ação da sociedade mais conservadora para restringir a venda do livro. E aí nós tivemos lá uma reação do youtuber, né, do Felipe Neto, comprou todos os livros e distribuiu gratuitamente, alegando que ele não queria censura. Ou outros disseram que ele estava divulgando o conteúdo. Enfim, como a gente se posiciona? Vocês percebem como é complicado? Nós temos há vários anos, décadas já, essa pauta ela sempre aparece no Congresso, se as escolas públicas devem ou não ter ensino religioso, confessional. Será que é lá? Será que é na escola que as crianças precisam aprender religião? É uma pergunta. Como é que a gente responde isso? Né? Tudo tem a ver com a nossa cultura. Será que eu preciso boicotar a Natura pela campanha do Dia dos Pais que ela fez com a Tami, ou Tami, eu não sei nem como tem que falar, mas a moça que se tornou rapaz e agora ficou sinônimo de paternidade? Eu não vou mais comprar os perfumes? Pergunta. Será que eu preciso processar a escola de samba que abordou Jesus lá de uma forma alternativa no carnaval, né? Trazendo um Jesus meio diferente, não ortodoxo, né? Não conservador, alternativo? Será que eu preciso cancelar a Netflix quando ela divulga lá o material do Porta dos Fundos lá, trazendo um Cristo e uns discípulos afeminados lá, gays? Perguntas, gente. Né? E a gente está lidando com tudo isso. Pesquisas de célula-tronco, embrionárias, né? Essa é uma outra coisa polêmica. Alguns vão acusar aí que isso fere aí a soberania de Deus, porque só Ele pode dar vida e tal, e definir sexo, enfim. Como se algo pudesse ferir a soberania de Deus. Porque se alguma coisa ferir a soberania, ela deixa de ser soberana. Né? Existe um poder maior. Enfim, como a gente lida com tudo isso, essa é a grande questão. E muitas vezes a gente fica sem respostas. A gente fica meio que... Eu vou trazer então aqui algumas indicações de livros para vocês, tá? Esses livros nos ajudaram tanto na classe de escola bíblica como o Cristão e a Cultura, que o pessoal estudou aí no primeiro semestre. Nós temos uma classe chamada Igreja Relevante agora no segundo semestre, também aborda alguma coisa sobre isso. E nós estamos estudando esse livro aqui do Tim Keller, A Igreja Centrada, um livro muito bom. Ele tem alguns capítulos sobre isso. Nós temos aqui o Augusto Nicodemos falando sobre as polêmicas na igreja. Nós temos o Michael Horton, O Cristão e a Cultura. Né? Então são livros muito bons. Nós temos o Wayne Grudem, falando sobre a política segundo a Bíblia. Esse vai ser um tema mais do Elder Cardim. Contra a Idolatria do Estado, de Franklin Ferreira. São livros muito bons, são autores muito bons. E tem um aqui do David Koizes, Visões e Ilusões Políticas. Ok? Então são essas nossas indicações. E a mensagem aqui, eu trouxe aqui o pensamento do Tim Keller. Talvez seja um dos escritores, ele é pastor presbiteriano, americano, tem uma grande igreja lá em Manhattan.
e ele tem sido assim um grande influenciador da nossa sociedade contemporânea sobre esses temas de cultura e de como a gente tem que abordar tudo isso. E ele vai trazer 4 modelos nesse livro aqui de engajamento cultural. Como a igreja se relaciona com a cultura, tá? Eu vou tentar ser rápido, mas a gente precisa entender um pouquinho isso. Talvez você que está aqui, que esteja me vendo, vai se identificar com um modelo ou com outro, com características de um ou de outro, e aí depois a gente faz um fechamento, tá bom? Esse primeiro modelo transformacionista, ele vai dizer que os cristãos devem transformar a cultura que estão inseridos através da cosmovisão cristã, ok? Então, eu preciso influenciar as pessoas que estão à minha volta com os valores do reino de Deus que estão na minha vida. Então, esse modelo, ele vai engajar as pessoas na política, em posições chaves da sociedade. É importante nós termos cristãos, por exemplo, no Ministério da Educação, como o pastor Edgar comentou. É importante que nós tenhamos cristãos na presidência da comunidade aqui, da Sociedade dos Amigos de Bairro. Nós precisamos ter cristãos nas empresas, né, nos postos chaves, na política, na sociedade civil, nos meios de comunicação. Nós precisamos ter cristãos nas artes, nós precisamos ter cristãos fazendo cinema, nós precisamos ter cristãos como profissionais liberais, e aonde esses cristãos estiverem, eles estarão influenciando a sociedade, trazendo valores do reino de Deus para a geração atual. Essa é uma visão muito boa, tem muitos pontos positivos. Eles também vão dizer que é importante nós termos uma educação cristã, uma formação cristã, faculdades confessionais com essa visão para formar as próximas gerações, os grandes pensadores, e você influenciar então os negócios e a sociedade. Ok, eu trouxe uma frase aqui do João Calvino, que ele é um dos que tem essa ideia muito forte de que a pessoa precisa estar inserida nas posições chaves aí, principalmente fazendo política e levando o evangelho do reino. Essa frase diz o seguinte: a ninguém mais deve ser duvidoso que a potestade civil, ou seja, o governo civil, você estar numa posição, seja a vocação não só santa e legítima diante de Deus, mas até a mais sagrada e a mais honrosa de todas em toda a vida dos mortais. Então, o Calvino ele vai para um extremo, né, onde o cristão estar numa posição chave de governo, né, como foi José no Egito, como foi Daniel na Babilônia, como foi Esther, enfim, é a vocação mais santa de todas as outras, e ali ele está numa missão de Deus para restaurar a sociedade. Porém, todo modelo tem críticas, ok? Então eu vou trazer aqui os pontos positivos e os pontos negativos, e aí nós fazemos a nossa própria análise. Principal crítica aí, são duas que eu trouxe, duas críticas sobre esse modelo. Diminui a importância da igreja e do corpo, já que ela foca muito no papel do cristão individual na sociedade, ok? Então o cristão individual ele está transformando a sociedade, mas ela não fala, essa visão não fala tanto sobre a transformação dos cristãos juntos como igreja, como corpo, fazendo esse movimento para fora. E uma outra crítica muito forte é que esse movimento ele acaba sendo propenso ao triunfalismo, já que vai exaltar as pessoas a sempre galgar postos mais fortes de influência. Então, é como se quanto mais elevado eu estiver na sociedade, mais influência eu posso ter sobre ela. Então ela acaba exaltando isso no coração do homem, de estar sempre querendo estar em destaque, ok? Como se a transformação fosse ser ajudada pela posição que eu estiver, né? Então, de influência. Ela é muito focada para influência, esse modelo. E
você tem que tomar um pouco de cuidado, porque você está ali na proximidade com o poder, e a proximidade com o poder ele traz grandes riscos, né? Nós sabemos disso. Eu trouxe um texto aqui para a gente refletir sobre esse modelo. Jesus, em Mateus 20, ele fala o seguinte, ele fala, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a palavra de Deus, ela fala sim sobre essa transformação, sobre essa influência, sobre esse poder de levar os valores do reino de Deus para a sociedade. Mas talvez seja um modelo um pouco diferente desse proposto. Por quê? Porque a influência do cristão bíblico é aonde ele estiver. Não importa o lugar que ele exerça. Não importa a posição que ele tem na empresa. Não importa se ele está na política ou se ele está na sua família. Aonde ele estiver, ele estará influenciando. Esse desejo por estar em posições chaves é que a Bíblia acaba questionando esse modelo. Muito bem, o segundo modelo que o Tim traz aqui no livro é o contracultural, é quase o inverso do primeiro nessa questão aí. Ele vai dizer o seguinte, a igreja, ela não tem que estar infiltrada na sociedade para influenciá-la. A igreja precisa estar separada da sociedade. Por quê? Porque a sociedade está corrompida pelo pecado. E se nós estivermos dentro dessa, entremeados aí, permeados por essa cosmovisão secular, nós seremos contaminados. Então o grande objetivo desse modelo é se separar, para se santificar. Se o primeiro modelo fala sobre influência, o segundo modelo é forte na santificação. Eu me separo para agradar a Deus. Não há qualquer redenção da sociedade. Esse modelo não acredita na remissão da sociedade. A sociedade ela está corrompida pelo pecado, não tem jeito. Então nós vamos guardar a nossa salvação e cultivar a nossa fé. Toda a cultura está corrompida e esse modelo incentiva um estilo de vida mais simples, né? Longe do consumismo, longe das esferas do poder. Nós vamos ver comunidades aí ao longo da história da igreja que se isolaram. Nós vamos ver os movimentos monásticos, né? Os mosteiros, os monges, se isolando para viver uma fé que eles acreditavam ser a fé ideal, mais santa, mais separada. Nós vamos ver comunidades isoladas até hoje acontecendo em várias partes do mundo. Comunidades que se isolam a tal ponto que só comem o que plantam, só vestem o que conseguem fazer, os seus filhos só aprendem o que eles conseguem ensinar. E quanto menos contato eles tiverem com o resto, melhor. Então esse modelo ele gera o quê? Uma bolha. Esse modelo gera uma caverna. Vamos nos esconder aqui e esperar Jesus voltar. Esse é um modelo perigoso. Tem pontos positivos? Tem. A santificação é muito positiva. Você conseguir não ter essa influência maligna do pecado é fantástico. Porém, nós vamos ver agora as críticas a esse modelo, né? Exagera no afastamento, tornando as pessoas alienadas, né? As pessoas se tornam... essa palavra alienado vem de alien, né? A pessoa está fora desse mundo, ela tá vagando aí, a sua mente ela não está entendendo a realidade, ela não está vivendo isso. Esse modelo vai desacreditar na transformação da sociedade, o que não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a sociedade pode sim ser impactada pelo Evangelho. Foca apenas no pecado exterior, como se eu estivesse fora do contato dos pecadores, eu fosse ser santo.
E a santidade, não, ela não tem influência só do pecado externo. O pecado está dentro do coração do homem. Lutero já falava sobre isso. Lutero era um monge, ele se separou e mesmo assim a sua mente era perturbada pelo pecado. Ele falava, nossa, como eu vou me libertar de tudo isso? Então, você menosprezar o pecado que está dentro do coração do homem é um grande erro. Reduz o impulso evangelístico, já que eu estou separado, eu não consigo influenciar as pessoas, porque eu estou na minha bolha, né? Enfim, eu trouxe uma frase do Francis Schaeffer para dar uma reforçada nisso daí. É tempo de participar dos debates e assuntos da sociedade, para defender a justiça, defender a paz, o direito e as boas causas enquanto Cristo não vem. Então esse modelo diz o seguinte, enquanto Cristo não vem, eu me isolo. Schaeffer diz, enquanto Cristo não vem, eu preciso estar debatendo os assuntos e levando o cristianismo. Ok, um texto para nós refletirmos, Jesus, nosso mestre, grande Senhor e Salvador, ele diz o seguinte, vocês são o sal da terra, vocês devem dar gosto ao mundo, vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, escondido, separado, né? Não dá. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como os homens vão ver as boas obras da igreja e dos cristãos se eles estiverem isolados? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para esse modelo. Mas é um modelo que tem pontos positivos também. O terceiro modelo, que é o de relevância, nós temos até uma classe aqui de escola bíblica, eu sou um dos professores, está muito bacana, domingo fazer uma merchan aqui, pastor. Domingo às 19, nós entramos aqui, e ele está muito focado nesse modelo relevante, que tem pontos positivos. Olha só, ele convoca a igreja a lutar por justiça social. Esse modelo aqui, ele vai dizer o seguinte, olha, ele chama todo cristão para agir em prol dos excluídos, dos marginalizados. É um modelo que vai pregar o evangelismo por exemplo. Ele diz o seguinte para os outros modelos, ele fala assim, as pessoas não estão ouvindo o cristianismo hoje porque o nosso discurso está vazio. Nós não agimos conforme nós falamos. Por isso nós precisamos então agir. E essa ação nossa de justiça, de bondade, pensando no pobre, pensando no necessitado, alcançando a comunidade, isso vai falar por si só. Ok? Então, é um modelo onde a vida fala mais alto do que os discursos, onde você vai estar representando Cristo na sua vida, no seu dia a dia. Esse é o modelo do voluntarismo, do voluntariado, né? Então, eu não vou me associar apenas com crentes, eu vou ceder 1 hora, 2 horas da minha semana, por exemplo, para cortar cabelo na comunidade, se eu for cabeleireiro. Né? Se eu for dentista, eu vou doar 1 hora na minha clínica para atender as pessoas que não podem pagar, no meu consultório. Se eu for pedagogo, eu vou entrar numa ONG que está fazendo reforço escolar e eu vou ajudar, né, essas comunidades que não tiveram oportunidades. Então, tem pontos positivos aqui? Tem. Né? Jesus ele estava realmente preocupado com o pobre, com o necessitado, ele realmente estava olhando para os excluídos, né? Teve todo um discurso diferente, né? O cristianismo sobre escravidão, sobre o escravo ser livre agora, de pensamento, enfim. Tem muita coisa positiva aqui. Porém, como todo modelo, tem suas críticas, ok? Uma das críticas é que esse modelo ele coloca a justiça social e o cuidado com o meio ambiente em igualdade com a pregação do evangelho e a salvação das almas. E a Bíblia não dá essa igualdade. Nós vamos ver que a conversão de um pecador é o grande foco do que ele ser atendido materialmente. Nós temos sim textos lá como Tiago, que vão dizer, olha, a sua fé, se estiver só no discurso, ela é morta.
Você precisa praticar esta fé. Ao mesmo tempo, se nós apenas praticarmos esta fé, no sentido de fazermos boas obras, e não pregarmos a palavra de redenção e de salvação ao ser humano, ele será atingido com coisas materiais, será suprido, mas não terá o seu coração transformado, que é o maior objetivo do Evangelho, é transformar, libertar e salvar o pecador. Então a gente percebe que a Bíblia ela traz um equilíbrio sobre isso, mas com grande foco na salvação. Ela exalta mais o serviço do que os demais dons. A igreja ela é composta de uma diversidade de dons. É necessário aquele que ensina, é necessário aquele que prega, que profetiza, né, que diz a verdade, que fala a palavra, não só aquele que serve. Então esse modelo é muito focado no serviço. E acaba negligenciando o evangelismo e a pregação. Ok? Então, eu trouxe aqui também um texto para nós refletirmos, aonde está o foco, aonde? Na pregação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? O Senhor Jesus, nas últimas palavras dele, antes de subir, o que ele diz? O que ele deixa por final, para reforçar, para ficar na mente das pessoas? Olha, gente, eu estou subindo ao Pai, fiz aqui a minha missão, então vão e sirvam aos pobres. Essa foi a mensagem? Então vão e atendam os excluídos. Não foi essa a mensagem. Qual foi a mensagem? Então vão por todo mundo e preguem o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Então eu não estou dizendo que é errado nós cuidarmos dos pobres, dos necessitados, fazermos atos de justiça. Isso é consequência da nossa salvação. Nós não podemos ser movidos por isso. Ok? Essa não é a causa. Ela é consequência de sermos salvos. Então, por nós sermos salvos, nós vamos praticar atos de justiça. Então, a bondade e a causa com o necessitado, ela é o recheio, ela complementa a salvação. Ela nunca vai ser o principal objetivo da pregação do Evangelho. E o último dos modelos que o autor traz aqui é o dos dois reinos. Esse talvez seja o mais diferente para nós, assim, o menos usual, né? Ele vai dizer que o reino natural é movido pela graça comum. Eles chamam inclusive de reino comum, né? E esse reino, né, ele está separado do reino de Deus, que é o reino vindouro, ok? Então, a igreja ela não precisa estar aqui apresentando um modelo de restauração para a cultura. Ela não precisa. Por quê? Porque para esse modelo, a cultura não está corrompida. Ela não precisa ser restaurada, ela é isenta. Ela já tem grande parte da graça de Deus sobre ela. Ok? Da graça comum de Deus. É verdade, Deus realmente, Ele abençoa todos, não só os salvos, né? O sol nasce para todos. A Bíblia tem essa noção de que toda a humanidade é influenciada pela bondade de Deus. Ok? Tem. Agora, ele também vai dizer, esse modelo, que todo homem glorifica a Deus com a sua profissão. Então eu não preciso estar numa situação de um serviço religioso para agradar a Deus, né? Então se eu estiver lá exercendo a minha profissão, no meu trabalho, eu estou glorificando a Deus, independente se eu for cristão ou não. Todo o meu trabalho feito com excelência, dentro de uma ética, eu estou glorificando a Deus, ok? E esse reino de Deus, então, que é espiritual, ele é vindouro, ele não tem relação com esse reino aqui. Por isso que é o modelo dos dois reinos. Nós não precisamos redimir essa sociedade. Diferente do modelo lá, que também prega isso, contracultural, ele fala, olha, nós não devemos restaurar a sociedade porque ela não tem restauração. Ela já está corrompida.
Esse aqui é o contrário, ó, nós não vamos restaurar porque ela não precisa ser restaurada. A bondade de Deus já está sobre ela. Percebe? Tem pontos positivos aqui, mas tem pontos negativos também, ok? Quais são as maiores críticas aqui? É colocar nesse modelo um peso exagerado sobre a graça comum que a Bíblia não apresenta. A Bíblia fala sim sobre graça comum, mas não esse peso exagerado de que todos os homens podem, alguns aqui nesse modelo até dizem que os homens podem conhecer a Deus, chegar ao conhecimento de Deus sem a pregação do Evangelho e sem a influência da igreja, apenas pela graça comum. E esse é um problema, porque a Bíblia fala sobre a graça comum, e por isso que ela chama comum, porque ela não é especial, ela não é salvífica. Então o homem não chega a Deus apenas com a graça comum. O homem precisa ser alcançado pelo Evangelho. É o Evangelho que apresenta a graça salvadora. Ele reduz a importância da pregação e da salvação, já que todos os homens estão... É quase um universalismo aí nesse modelo, né? Quase. Todas as pessoas estão com a bondade de Deus sobre elas. Negligencia a justiça social e principalmente negligencia a influência positiva cristã na transformação da sociedade. Então, esse modelo vai dizer que o cristão e a igreja não está influenciando a sociedade de forma nenhuma. O Wayne Grudem, ele fala um pouco sobre isso, sobre a influência cristã. Ele diz que essa influência levou à extinção males como aborto legal, infanticídio, lutas entre gladiadores, sacrifícios humanos, poligamia, escravidão, e a prática de queimar vivas viúvas, entre outras. Bem como essa mesma influência cristã levou à concessão de direitos de propriedade, direitos de voto e outras salvaguardas para as mulheres. Então é nítido que o cristianismo ao longo da história influenciou sim toda a sociedade que esteve à sua volta, através de legislação, através de direitos, através de comportamento, através da ética, da moral. Então é evidente essa influência. Muito bem, o último texto aqui sobre esse modelo para a gente refletir. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Olha o que os homens fazem. Suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Esse texto está dizendo o seguinte: existe a graça comum? Existe. Mas o que mais existe dentro do coração do homem é o pecado que suprime a verdade. Então nós não podemos negligenciar, dizer que a sociedade é boa por causa da graça comum de Deus é um grande risco, porque o homem é mau e o pecado está no coração dele. Muito bem, gente. A conclusão do autor, então, é a seguinte: todo modelo é bom e ruim ao mesmo tempo. Não existe modelo perfeito. A solução, então, é o equilíbrio de todos eles. Não é à toa que o nome do livro é Igreja Centrada. Então ele vai propor que o centro de tudo isso, e não os polos, não os extremos, é aonde está a parte mais bíblica desses modelos, ok? Muito bem. E ele fecha então essa parte do livro com esta frase aqui, olha: a cura do pecado acontece em todas as áreas da vida, privada e pública, dentro da igreja e lá fora na cultura. Temos de ver a igreja como grande instrumento dessa restauração. E que cada cristão no mundo é representante do reino. Diferente do modelo contracultural, aliás, do transformacionista, que vai dar foco só no indivíduo. Aqui, a igreja também tem esse papel de restauração. Não há como separar nossa vida espiritual ou eclesiástica da vida secular ou cultural. O que o autor está dizendo? O cristão, ele vai representar os seus valores aonde ele estiver. Aonde ele estiver conversando, dialogando, trabalhando, estudando, na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua vizinhança, como cidadão de um país, ele estará automaticamente representando os seus valores. Não tem como ele se esconder disso, não tem como ele separar a sua vida. Não, eu vou ser cristão com valores
do reino de Deus apenas quando estiver entre os outros cristãos. Isso não existe, isso é religiosidade. A Bíblia vai nos ensinar para nós sermos transparentes, para nós sermos autênticos, íntegros, né? Totais em todos os momentos nossos. Então, é óbvio que a cosmovisão cristã vai permear toda a nossa vida com todos esses contrapesos que foram colocados aí. Muito bem. Eu também trouxe aqui uma proposta do Iago Martins. Eu até deixo aí depois o link do vídeo dele. Ele tem um canal lá, 2 Dedos de Teologia, não sei quem acompanha, mas ele tem sido bastante popular aí. E ele traz aí uma proposta de 3 R's para a cultura. Relacionamento do cristão com a cultura, que pode nos ajudar também. O primeiro R é receber da cultura tudo que é próximo ao Evangelho. Nós temos sim sinais da cultura, né, movimentos da cultura, objetos da cultura, que não ferem o Evangelho. E não há problema nenhum em nós recebermos, nós absorvermos esses componentes da cultura que não ferem o Evangelho. Exemplo, existem músicas seculares, não cristãs, que não ferem o Evangelho. Não tem problema nenhum você ouvir uma música que não fira o Evangelho, mesmo que o autor não seja cristão. Você tem filmes, peças de teatro, exposições de artes, que não ferem o Evangelho. Elas não vão contra o Evangelho. Elas não são contrárias às doutrinas bíblicas. Eu posso assimilá-las, não há problema nenhum, eu não vou me contaminar com isso. Ok? Nós temos um grande exemplo disso lá em Atos capítulo 17. Nós não trouxemos para cá hoje, é um texto longo, mas é um dos textos mais claros para nós vermos como Paulo dialogou com a cultura grega. E lá ele faz os 3 R's, né? Impressionante. Muito bem. O segundo R é rejeitar. Tem coisas na cultura que eu preciso, como cristão, rejeitar. Eu não posso permitir. Exemplo. Cultura hoje está cada vez mais talvez influenciando mais o sexo precoce, né? Levando essa sexualidade precoce para adolescentes, pré-adolescentes, até crianças. Isso é contrário à santidade de Deus. Na Bíblia, é contrário. Eu preciso rejeitar. A cultura hoje está cada vez mais permissiva à pornografia. Isso é contrário à santidade de Deus, né? Ao templo do Espírito Santo de Deus, que somos nós. Nós precisamos rejeitar. A cultura está cada vez mais aberta para causas homossexuais, homoafetivas, aborto, enfim. São assuntos polêmicos, mas em alguns momentos eles ferem o Evangelho. Eles são contra a palavra de Deus. Nós precisamos nos posicionar. Então esse é o R da rejeição. Ok? E o terceiro R é o da remissão. Né? O que é redimir? É restaurar o que está quebrado, né? Então, há elementos na cultura e na sociedade que eles não precisam ser absorvidos totalmente, não podem, e eles também não precisam ser rejeitados totalmente. São coisas que podem ser transformadas, né? Então, nós temos essa prática muito na política, por exemplo. Aparece uma lei, uma legislação, e ela vai para o Congresso, e o Congresso nem aprova e nem rejeita, ele altera. Ok? Ele altera. Então, esse é um conceito que pode ser praticado por nós em coisas simples da vida, né? Um exemplo. A moça vai comprar uma roupa na loja. Ela adorou, o corte lindo, a roupa é bonita, a cor é perfeita, combina com a bolsa, com o sapato, né? Com o cabelo, com a maquiagem, enfim, eu não sei como é que mulher escolhe roupa, mas mais ou menos deve ser nessa linha aí. E agora é o seguinte, ela botou a roupa, ela foi experimentar a roupa, é muito transparente. Vai ferir a ética cristã ali de ser decente na sua vestimenta e tal. Então, ela precisa rejeitar essa roupa totalmente? Não, não vou comprar.
Não, de repente ela pode comprar essa roupa e usar uma outra roupa por baixo, né, uma outra peça, para que não mostre a sua, né, indecência. Então, são exemplos práticos que a gente pode redimir algumas coisas. Ou uma música, por exemplo, que você gosta muito do ritmo dela, mas a letra não dá para cantar. Não dá para cantar. Eu gostei muito, eu gosto ainda de rock, e tem algumas letras que não dá para cantar. Mas eu adoro o ritmo, eu adoro a batida, eu adoro a bateria, eu adoro o solo da guitarra, entendeu? Então, às vezes, eu canto essa música com outra letra. Eu mesmo invento. Não tem problema nenhum. Entendeu? A música sou eu que estou ouvindo, a música é minha agora. Então são as paródias aí que o pessoal faz, né? São exemplos de remissão aí da cultura. Então esse aí está o link aí do Iago Martins. Eu quero fechar com vocês, gente, com esse último texto, para a gente refletir tudo isso que a gente conversou aqui. Claro que é um assunto muito amplo, muito extenso, daria para a gente falar muitas outras coisas aqui. A Bia, ela traz uma aula para nós daqui a pouquinho, aí acho que o mês que vem, sobre o cristão e a cultura. Ela já vai falar de outros modelos, tá? Ela vai falar lá do Niebuhr, que traz o engajamento cultural em 5 modelos. O Cristo e a cultura, o Cristo acima da cultura, o Cristo em paradoxo com a cultura. Tem um monte de formas da gente analisar tudo isso. Mas a gente precisa resumir tudo isso aqui agora, fechando. 1 Pedro 2,9 é um texto interessante. Por quê? Porque ele vai falar da nossa relação com o mundo, ok? Como é que vocês devem se relacionar com o mundo? Vocês, porém, primeiro ele diz, são geração eleita. Vocês são escolhidos. Vocês são eleitos em Cristo Jesus. Vocês são de Deus. Vocês são especiais. Vocês são salvos. Vocês são alcançados, ok? Então isso vai muito naquela linha transformacionista, né? Não, realmente eu estou aqui para transformar, tal. Muito bem. Vocês são um sacerdócio real, né? Cada um aliás, o sacerdócio universal de todos os crentes é algo muito importante. Todos nós temos dons, talentos dados por Deus, que nós desenvolvemos, que nós recebemos. E nós somos tão chamados aqui a essa responsabilidade. Eu sou eleito, eu sou sacerdote, eu tenho dons, isso aqui é o meu chamado de Deus, né? Mas eu não posso esquecer que eu também sou santo. Eu sou separado por Ele. Eu não posso estar saindo sem qualquer critério para querer influenciar as pessoas. Eu preciso entender que há critérios bíblicos para isso, há critérios éticos, há critérios morais. E eu preciso estar baseado pela Bíblia. Então eu sou nação santa e eu não posso me esquecer quem foi que me chamou. Eu tenho sim uma influência no mundo, mas quem me chamou foi Deus, eu sou o povo exclusivo dele. Então eu nunca posso esquecer isso, porque senão eu saio para fazer as coisas sem qualquer conceito e critério. E isso não pode acontecer. E para que ele nos chamou? Para que ele nos elegeu? Para que ele nos fez santos? Para que nós somos exclusivos dele? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como é que nós vamos mostrar essas grandezas e representar essas grandezas? Levando sim essa influência que o transformacionista prega e também levando sim o exemplo de Cristo, né? Em servir e ajudar as pessoas que o modelo relevante prega, né? Nós também vamos ser contraculturais no sentido de ser santos e não nos permitir sermos influenciados pelo mundo, mas nós também precisamos estar sendo essa luz para as nações. Então eu acho que esse texto ele traz um equilíbrio entre esses modelos que eu queria deixar aqui para nós, tá bom? O melhor, então, dessa série virá para depois, tá, gente? Obrigado por terem me ouvido. Vamos orar a Deus, então. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem capacitado e nos dado, Senhor, sabedoria, inteligência, para que nós possamos estar, Senhor, vivendo aqui nessa terra de uma forma apropriada, Senhor. Nós queremos te representar aqui. Isso não é fácil, Pai. A régua é muito alta. O modelo é perfeito.
é o teu Filho Jesus. Mas nós sabemos que nós não vamos na nossa força. Por isso não nos assusta. Porque nós não vamos na nossa capacidade, na nossa inteligência. Nós somos movidos pelo teu Espírito Santo. E é esta presença de Deus em nós que nos dá condições, Pai, de sermos cópias tua nesta terra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem movido cada vez mais a tua igreja para manifestar os valores do reino de Deus e essa cosmovisão cristã aos demais. O Senhor nos coloque, Senhor, participantes da tua grande missão de redenção da humanidade. O Senhor nos dê equilíbrio, Senhor, para que nós nem sejamos, Pai, religiosos ao extremo de nos isolarmos, mas também não sejamos liberais demais, relativizando todas as coisas. Nós precisamos estar centrados na Tua Palavra, com o foco e os critérios da Tua verdade. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos Teus representantes aqui, em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Ser semelhante à pergunta que o povo fez a Pedro após aquele grande discurso em Atos 2. Que faremos, pois? O que fazer depois de um discurso? Uma mensagem incrível como essa. O nosso desafio é pedir que o Senhor sonde o nosso coração, que Ele nos capacite para sermos relevantes onde quer que nós estejamos. E é sobre isso que nós cantaremos. Vamos clamar ao Senhor. Sonda-me, Senhor, sonda-me,
como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Sim, Senhor, nós clamamos que o Senhor use as nossas vidas, Pai. Nós clamamos que o Senhor nos use para sermos como flechas que de fato possamos acertar o alvo, que é abençoar vidas, que é transformar o meio em que nós estamos vivendo, não pelas nossas capacidades, porque nós sabemos e reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer, mas confiamos, Senhor, na Tua provisão. Confiamos, ó Pai, de que se nós colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, o Senhor pode fazer aquilo que lhe apraz. Portanto, ó Deus, sonda os nossos corações e vê se há em nós algum caminho mau, ó Pai, e guia-nos pelo caminho eterno, como nós acabamos de cantar. É o que nós te pedimos e clamamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor. Amém, glória a Deus. Que fica aí essa oração, né, em forma de cântico, para sermos úteis durante a semana. Como é bom a gente ser uma igreja saudável, uma igreja que dá as caras, que não se esconde, até porque o mestre estava nas ruas, nas casas, nos lugares, fazendo a diferença no mundo. Que você seja essa bênção. Em nome de Jesus, uma boa semana, um bom domingo e que Deus nos proteja. Até mais.